Bom, pessoal, acho que daqui do grupo aí só a Natália, que não me conhece ainda, né? Conheço. Você lembra de mim? Lembro. Então Ô, pronto. Claudinho, você tá famoso, tá vendo? Quando você começa a ser conhecido e não conhecer todo mundo, aí a coisa Isso começa... aí é um sinal da Mas é fama, não deixa subir porque para a cabeça, hein? você trabalhou na Você Xenu, entrou um né? pouquinho depois. Vê se eu tô correta. Você entrou depois do Global, não foi? No escritório, um Foi, pouquinho depois? foi, exatamente. Então, é isso mesmo. Bom, então tá. Eu vou só apresentar a Carol para o Gabriel só também, porque o Gustavo e a Natália conhecem a Carol, né? Eu já falei de você para o Gabriel. O Gabriel já é um cliente meu, um advogado que eu mentoro. A gente já está conversando já há algum tempo. Eu convidei para fazer parte desse bate-papo, porque ele está muito dentro do perfil do público que a gente quer ajudar. Eu vou falar o que é o nosso projeto, mas o Gabriel, a Carol, e já há mais de um ano, né, que você está na área de marketing lá, Carol? Isso, faz um pouco mais de um ano que eu estou na parte de marketing digital, inbound marketing, e também na organização e estratégia comercial. Isso. Carol, muito boa nisso. Eu já tinha percebido esse skill dela antes dela ir para o marketing, quando ela trabalhava na área de cobrança, crédito de cobrança. E aí ela teve uma ideia, me ligou, ela viu que eu estava fazendo um trabalho de marketing para esse público, para o advogado, e ela me ligou e apresentando um projeto dela, que ela tinha, que ela queria tocar, e deu muita sinergia com o projeto que eu já estou tocando. Uhum. E melhor, ela vem complementando, porque o projeto dela era algo mais que o meu não tinha, era o que o meu estava faltando, né? E eu vou falar especificamente sobre esse projeto, apresentar esse projeto para vocês, o objetivo dessa reunião. Então, eu a convidei para a gente estar junto, construir um projeto junto, completo, de cima e embaixo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Mas o objetivo dessa reunião é a gente ter esse bate-papo leve, tranquilo, para entender assim melhor a vida de vocês, as necessidades de vocês, os sonhos de vocês, a realidade que vocês estão, para a gente saber se nós realmente estamos alinhados, entendendo quais são essas necessidades, para a gente atuar nisso e ajudar realmente vocês nessa jornada, né? O que esse projeto que nós estamos desenvolvendo propõe? Né? É ajudar mesmo o advogado em vários quesitos, mas principalmente na área de marketing, na captação de cliente até o fechamento do contrato, né? E aí que entra, Carol, porque o meu projeto, a gente ensina a captar os clientes, né, do zero, mesmo que você não tenha nem Facebook, nem Instagram, a gente começa do zero, você começa do zero mesmo, até colocar o cliente de frente para você fechar o negócio. Eu não tinha ali, no projeto, o método de fechamento do contrato, o procedimento de como fechar o contrato, como se proceder, como abordar o cliente ali no tete-a-tete, no cara a cara, e fazer ele assinar o contrato, né? E a Carol vinha apresentando exatamente essa parte, que era isso que ela queria ensinar. Eu falei, não, então nós temos que juntar e fazer uma coisa só. Então, o nosso projeto ele vai desde do zero, ensinando o advogado a prospectar até a assinatura do contrato. E mais para frente a gente pode detalhar mais sobre esse projeto, como é que ele vai funcionar. O objetivo agora é mais ouvir vocês. Eu não quero ficar falando muito, eu quero deixar mais vocês falarem, que o tempo é de vocês, a gente está aqui mais como ouvinte, como moderador, do que como um palestrante. Eu vou passar a palavra para a Carol, para ela falar um pouco aí sobre o projeto e
E como é que ela está pensando sobre esse projeto e como é que a gente vai desenvolver isso? Bom, gente, assim, é mais ou menos o que o Claudinho falou mesmo, mais ou menos não, é exatamente o que o Claudinho falou. Nós selecionamos vocês para serem os nossos avatares. Então, eu vou pesquisar o que vocês estão fazendo, vou seguir vocês nas redes sociais, eventualmente vou mandar um WhatsApp para perguntar alguma coisa, assim, e aí, isso aqui é uma dificuldade, né? O que você acha disso aqui? Eu gostaria muito da colaboração de vocês, porque uma parte, assim, do que a gente propõe, né? O que me uniu ao Claudinho é justamente esse propósito. Eu sou uma advogada que, em tempos de pandemia, assim, eu posso dizer que eu sou assintomática, porque eu sempre gostei muito mais dessa parte operacional do direito do que a parte técnica. Então, organização, né, de expansão comercial, estratégia de marketing, a gente tentar superar essas barreiras da OAB para o marketing digital e tal, isso sempre me motivou. E o Claudinho, por outro lado, muito ligado também a isso de gerar valor. E eu sou uma pessoa, e acho que quem me conhece mais a fundo aí é a Nath, eu sou, assim, movida por resultados, né? Eu faço resultado de tudo, assim, eu metrifico minha vida toda, e eu gosto muito disso. Eu falei, poxa, assim, por que não transformar isso num produto, né? Num meio de vida? Então, é isso aí mesmo. Se vocês tiverem à vontade, eu vou pedir depois, aqui quando acabar, para o Claudinho me passar o WhatsApp de vocês, para eu dar um oizinho lá. E muito obrigada, viu, gente? Eu queria agradecer. Eu sei que tempo hoje vale ouro e para mim, assim, é muita gratidão mesmo vocês terem topado esse bate-papo. Bom, a gente não perder mais tempo, eu vou já colocar aqui a primeira pergunta e a intenção é que vocês respondam da forma que vocês quiserem, na ordem que vocês quiserem. Se um quiser responder, o outro achar que faltou alguma coisa, complemento. Então, vamos lá. A primeira é o contexto, né? Qual que é o contexto de vocês hoje? Qual que é o maior desafio para vocês hoje? É captação? É o gerenciamento do negócio? Ou é a confirmação de autoridade? Assim, vocês venderam o produto como expert naquele serviço. Deixa eu só dar uma ampliada nesse raciocínio. Eu gostaria que vocês pensassem assim, na vida de vocês hoje, o que vocês gostariam de ter para ajudar vocês nessa jornada de empreender, de crescer, e o que falta, assim? Pode deixar fluir, assim, fica à vontade, falem à vontade, nós não temos tempo aqui, nós temos tempo que precisar para a gente trocar essa ideia, tá? Deixa eu dar uma pincelada. Gustavo, vamos lá. Meu nome é Gustavo, eu trabalhei no escritório há um bom tempo, uns 4 anos, se eu não me engano, e decidi sair do escritório para poder montar o meu escritório próprio e seguir minha vida como autônomo ou fazer alguma sociedade também. Uhum. Uma das dificuldades que eu e meu sócio a gente encontra muitas das vezes atingir o potencial cliente, né, a prospecção inicialmente. Muitas das vezes, muitos dos nossos clientes são indicações, então isso já ajuda bastante quando a gente trabalha para uma pessoa, essa pessoa vai indicando. No entanto, a gente quer alcançar outros patamares de ir atrás do próprio cliente, fazer a nossa venda, né, do nosso produto, porque não acho mais que a advocacia seja só uma atividade onde ela vai passar somente informação, a gente está vendendo um produto, uma prestação de serviço, e por isso eu acho que o código de ética deveria ser mudado em relação a isso. Mas essa dificuldade do pequeno empreendedor, o pequeno advogado, em combater com grandes escritórios, torna uma barreira muito grande para a gente, muito em relação ao marketing. Hoje a gente está nessa atualidade, com essa tecnologia toda, a questão do marketing jurídico digital, a questão até do tráfego pago mesmo, que vocês falaram, mas a gente encontra uma barreira de como a gente vai passar essa informação e como a gente vai atingir novas pessoas, novas empresas, como uma pequena empresa, né, de advocacia, por exemplo,
sendo que a gente vai combater com grandes escritórios hoje que às vezes estão nas revistas de advocacia 500, né, os melhores escritórios, os melhores advogados do Brasil. Isso é um ponto que a gente encontra alguma dificuldade, a gente pega mais cliente, isso particularmente no meu escritório. Clientes que são indicações, né? A gente até está trabalhando nessa questão do marketing agora, a gente fez... Eu sei que os cartões, eles já estão sendo um pouco ultrapassados, mas eu acredito que a gente sempre deva ter, até para alguma questão, várias vezes já me deparei com conversas alheias, assim, no meio da rua, e a pessoa, estou precisando de um advogado. Aí eu sou advogado, estou passando meu cartão para você. Mas eu acho que, concluindo, a gente tem muita dificuldade em combater grandes escritórios quando a gente vai partir do nosso marketing mesmo, de como atingir novos clientes através de redes sociais. Por que que eu falo isso? Muitas das vezes, eu tento passar algumas informações até pelo meu Instagram profissional, mas eu não posso fazer aquela propaganda, né, no escritório, só posso fazer aquele informativo de cunho meramente educacional, e no final eu deixo aquele gancho da pessoa procurar aquele seu advogado de confiança. Claro que eu estou vendendo meu peixe ali, apesar eu gostaria de ser um advogado de confiança, mas a gente não consegue ir até o ponto final e falar assim, olha, esse aqui é o meu escritório, endereço tal, telefone tal, caso você tenha alguma dúvida, algum problema que eu possa resolver, pode entrar em contato conosco. Essa é a grande dificuldade que eu, pelo menos, encontro, eu e meu sócio encontramos a princípio, né? E o fato também da gente trabalhar muito com... Quanto mais demanda vem entrando, a gente tem que dividir o tempo da demanda técnica com a demanda do marketing também, né? De fazer aquela propaganda, a gente que está iniciando, a gente não tem muito um corpo, um time suficiente para poder trabalhar juntamente com isso. Então, essa é uma das dificuldades também que eu encontro atualmente. Ok. Gabriel, Natália. Beleza, Gustavo. Desculpa, Gabriel. Pode falar. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Gabriel. Minha história é um pouco parecida com a do Gustavo. Eu também trabalhei durante quase 4 anos em 2 escritórios grandes e também resolvi abrir o meu. Sempre tive esse desejo de empreender e também estava um pouco insatisfeito com a sistemática desse mercado corporativo. E acho que assim, eu compartilho com o Gustavo várias dessas dificuldades, mas assim, eu tenho uma ideia de que para a gente conseguir combater esses escritórios grandes, a gente tem que investir sim no marketing, na nossa imagem. Eu até estava conversando com o Cláudio hoje, eu vejo que existe um fetichismo muito grande no consumidor de todas as áreas, e isso não muda dentro da advocacia. Então, se o seu consumidor, que é o nosso cliente, ele vê que você tem um site bacana, que tem uma página no Instagram bacana, um perfil profissional bacana, com fotos de alta qualidade, vídeos, imagens, ele vai querer te contratar, ele vai se sentir atraído pelo seu serviço. Eu acho que esse é um grande diferencial, uma coisa que distancia muito os escritórios pequenos dos grandes, porque eles têm condição de investir nessa estrutura, né, de marketing e de imagem. Mas eu acho que isso também é algo muito relativo, porque, o Gustavo, até complementando o que você falou, eu acho que a tendência, cara, é que os escritórios pequenos, né, o boutique, eles comecem a ganhar mais e mais espaço, cada vez mais diante dos grandes escritórios. Por quê? Isso eu até uso para poder vender meu peixe, né? Eu acho que hoje eu consigo ter muito mais cuidado, tempo, é um trabalho muito mais artesanal do que é feito em escritórios grandes. Então, assim, nós temos pequenos, como meu público-alvo, por exemplo, são pequenos e médios empresários. Para ele ter uma hora, né, de consultoria ou uma demanda cuidado diretamente por um sócio de um grande escritório, ele vai ter que desembolsar um valor muito grande. Hoje eu consigo dar uma atenção enorme para um cliente meu, entregar um resultado muito bom, e é assim que eu consigo cativar meus clientes, que eu venho conseguindo cativar clientes, alguns até de empresas grandes, que por mais que tenham escritório de advocacia grandes que acompanham eles, em demandas pontuais, mais complexas, que eu gosto de chamar de artesanais, ele prefere me contratar do que contratar um escritório grande. Mas, assim, concordo que a grande dificuldade, inclusive, acho que por isso nós estamos aqui, é de criar essa autoridade, né? Desenvolver essa autoridade, que eu acho que é o que resume bem o que você falou. E eu acho que a ferramenta, né, uma das ferramentas que estão ao nosso alcance, que seriam ótimas a gente explorar, seria essa questão do marketing mesmo, da imagem. Beleza, Nath.
Bom, primeiro eu queria dizer que a Carol, eu trabalhei bastante tempo com ela e acompanho aí, nossos caminhos sempre acabam se cruzando de alguma maneira, e eu a admiro muito, ela é uma excelente profissional, e acho que vai dar muito certo, Carol, você tem que investir mesmo nisso, porque, como eu sempre falo, você tem uma capacidade de orientar as pessoas a puxar puxar o melhor delas, e isso é difícil na advocacia, né? Ô, Nath, Diferente. vou pedir um depoimento depois, tá? Lá na nossa página. Ah, pode pedir, que é sincero e verdadeiro. Há muito tempo eu falo isso. Diferente do Gustavo e do Gabriel, eu não queria empreender. Eu nunca quis ter o meu escritório, eu nunca quis ser autônoma, né? Ser uma profissional liberal. Eu nunca quis. Eu sempre quis trabalhar num escritório que me desse um suporte ou numa multinacional que me desse suporte, e é isso. Eu trabalhei em grandes escritórios, trabalhei em multinacional, trabalhei numa empresa, numa rádio, né, que é rádio e TV, e de repente eu me vi empreendendo. Quando eu vi, eu já estava com uma cartela de clientes aí, e as pessoas me indicando, e eu nem sabia o que estava acontecendo. Essa é a verdade. E por muito tempo eu relutei, eu não queria, eu falava, não, eu não atendo, e continuei procurando emprego no mundo corporativo, até que eu entendi que não fazia mais sentido para mim, que eu tinha que trabalhar de uma outra maneira. Depois eu bati mais cabeça ainda, porque ninguém conta para a gente na faculdade que o direito tem N campos para a gente trabalhar, né? A gente aprende que o direito, ele é aquilo, você tem que ser um ótimo advogado técnico, você tem que fazer uma excelente petição, e é isso. E com a prática, a gente vai começando a entender que não é bem assim, né? Existe o advogado que trabalha com a técnica muito bem, mas muitas vezes falta para ele aquela malemolência que falam de você fazer o network no fórum, de você fazer uma reunião, de você conseguir conduzir as coisas de uma outra maneira, porque nem tudo passa só pela técnica, né? Quando você vai precisar aprovar um projeto numa prefeitura, quando você vai precisar que o seu processo tenha uma tramitação mais rápida, só a técnica não te possibilita isso. Isso eu aprendi, né? E o que eu vejo muito dos meus colegas é que a grande maioria bate cabeça. Quem tem a capacidade, eu não diria capacidade, mas um dom, uma coisa mais fácil, né, de trabalhar. Com o marketing, com a questão do network, fica batendo cabeça porque acha que falta 100% a técnica, que nunca vai conseguir entregar aquela técnica que acha perfeita. E isso também acontece com quem tem uma técnica excelente, porque esbarra nessas questões do comercial, da tratativa com as pessoas. Então, eu parto do princípio que a gente precisa primeiro se conhecer, entender quais são as nossas habilidades e quais são as nossas deficiências, né? Partindo disso, potencializar o que a gente tem de melhor e tentar, às vezes, criar parcerias com pessoas que tenham a outra parte que você não tem, né? Isso vai economizar um sofrimento absurdo que eu tive. O dia que eu entendi que eu não gostava de sentar e ficar fazendo petição todos os dias, mas eu gostava de conversar, eu gostava de despachar, eu gostava de fazer reunião, a minha vida começou a ficar mais leve. A minha maior dificuldade hoje, acho que desde sempre, é a questão da autoridade, né? Porque eu estava até conversando com o meu sogro, que ele é delegado aposentado, e existe muito uma fantasia ainda no direito, tá? O direito está sendo transformado, né, com as mídias digitais, mas ainda existe o estereotipo que o advogado bom é aquele cara que tem uma estrutura maravilhosa física, que você vai lá, tudo é muito bonito, tudo é muito grandioso, e é esse cara que vai conseguir te ajudar. E as pessoas têm a mentalidade de que elas precisam pagar o que for preciso
para ter o serviço daquele advogado, porque aquele é bom. Os pequenos, eles são contratados quando eu tenho uma ação trabalhista pequena, quando eu tenho um problema aqui pequeno, quando a pessoa tem uma demanda bem complicada, complexa, que é o momento da gente cobrar muito, elas não procuram ainda os advogados com estruturas pequenas, porque existe essa mentalidade de que o bom é o que... Eu não sei se vocês seguem um advogado, acho que o nome dele é Nelson Williams, enfim, ele é advogado da ex-mulher do Gugu. A maior parte do Instagram dele é ostentar a estrutura que ele tem. E isso chama a atenção das pessoas, porque elas querem contratar o advogado que tem um jato, que tem um escritório com uma mesa de mármore, porque aquilo significa sucesso. Então, acho que a gente também esbarra na questão de mudar isso. Nath, assim, eu falei que eu e o Claudinho falamos que a gente não ia falar, né? Não dou conta, gente, desculpa. Eu tenho algumas coisas assim a acrescentar e assim, só jogar ideia para cada um de vocês, mas sobre mudar essa realidade. Eu vou começar pela Nath, né? Vou começar de trás para frente. Mudar essa realidade. Nath, você não vai mudar. Você não vai mudar. Hoje a gente tem escritórios aí com faturamento de, assim, dezenas, centenas de milhões de reais e que 10% a 15% desse faturamento é dedicado para o marketing. Você não vai mudar. O que você tem que fazer é surfar essa onda, assim. Que onda que é essa? A onda é que o middle é ouro, então para de querer atingir a persona que o tal do Nelson está querendo atingir, porque não é a sua persona. A persona é aquele seu potencial cliente, né? Quem seria o seu cliente ideal? E aí eu sugiro a vocês três passarem alguns dias escrevendo quem seria o seu cliente ideal, até você conseguir reduzir isso até no máximo 4 linhas. Então, você pode escrever 2 páginas sobre o seu cliente ideal, e aí você vai apurando aquela ideia, você vai chegar a 4 linhas, e aí você fala assim, esse aqui é o meu cliente ideal. E eu tenho certeza, Nath, seu cliente ideal não é o cliente do Nelson, não é, entendeu? Então, procure o seu cliente, procure o middle, né? Ou procure o pequeno, como o Gabriel falou aí, que ele busca aí o pequeno empresariado, porque é aí que vocês vão se achar. Então, para mim, a sugestão é desenhar a sua persona e atacar a sua persona através de conteúdo, através de prospecção voltada para essa persona. Cada um vai enaltecer o que tem de melhor. Então, assim, o Nelson enaltece a mesa de mármore dele, mas eu, por exemplo, na hora que eu vou procurar um prestador de serviço, eu não estou falando só de jurídico, não, gente, qualquer prestador. Eu dou valor para outras coisas. A estrutura da pessoa não me interessa. Eu, Carolina, o que me interessa é a referência. O Claudinho, se ele for contratar outro prestador, para ele, por exemplo, estou inventando aqui, interessa o preço. O Gustavo, quando ele vai contratar um prestador de serviço, às vezes o que interessa para ele é a reputação, o Gabriel idem. Então, assim, vocês têm que criar aquele valor para a marca de vocês. E quem que é a marca? A marca é o Gustavo, a marca é a Natália, a marca é o Gabriel. E aquilo que vocês vão vender, não adianta vender o que você não tem. Que você não tem. Assim, o que falta na advocacia é cair na real, sabe? Aceitar nossas limitações, investir naquilo que é melhor para a gente. E vocês três falaram sobre autoridade, né? Assim, é difícil criar autoridade. Se eu fosse desenhar um gráfico da advocacia, o gráfico da advocacia, ele é uma curva, né? Que ela tem esse crescimento até os 10 anos, bem lenta. Por quê? Durante os seus 10 primeiros anos de formado, é quando você está criando sua imagem. E o que o advogado de hoje faz é justamente o contrário. Ele trabalha igual um burro de carga durante os 10 primeiros anos da advocacia. Aí, quando ele chega no 10º ano, que é a hora do cara ganhar dinheiro e explodir, ele não tem autoridade nenhuma, porque ele ficou trabalhando por trás dos panos, ficou trabalhando para os outros, né? Ficou aí trabalhando para
pequenas bancas, grandes bancas, enfim, mas de uma forma que ele nunca investiu em sua imagem pessoal. Por isso que a gente chega num ponto dessa curva e a gente fala assim, cacete, onde que eu tô? Porque eu não tô na curva. Então, e sempre há tempo. Então, assim, todos vocês têm que entrar nessa curva. A partir de agora, vocês têm que focar nessa curva, para daqui a 5 anos vocês estarem lá no alto. E o Gustavo falou muito assim, agora não sei se foi o Gustavo ou o Gabriel, falaram assim, é muito caro, né? O marketing digital é caro e tal. Pode ser caro, pode ser barato. Hoje, por exemplo, eu trabalho para uma banca de médio porte, né? Médio para grande porte, e o nosso marketing digital não é caro, não é caro. Então, assim, eu estou falando com propriedade que vocês podem começar a implementar isso. Eu vou dar uma ideia, por exemplo, Gustavo, você, até onde eu sei, né, sua especialidade, seu forte é direito trabalhista. Enalteça você, sua figura, como o cara de direito trabalhista. Assim, quem é sua persona? Define isso primeiro. Depois que você definir sua persona, sabe o que você vai fazer? Você vai criar um quadro no LinkedIn, no seu Instagram profissional. Se você misturar o seu pessoal com o seu profissional, também não tem importância, que vai chamar Gustavo Responde. E aí você vai inventar perguntas que seus clientes fizeram, que não são verdadeiras, porque seus clientes não vão fazer pergunta nenhuma, mas você vai colocar lá, tipo, fulano de tal, tá 30 anos, você vai criar uma pergunta, né? Tipo assim... Eu vou criar um histórico, né? E responde o questionamento. Você vai criar assim, o fulano de tal tem mais de 30 anos de carteira assinada, ele tem uma dúvida aqui sobre hora extra. Responde, Gustavo. Aí o Gustavo vai lá e vai responder. Cara, daqui a pouco as pessoas vão falar assim, o Gustavo responde mesmo. Olha o tanto de cliente que procura ele para perguntar. Então, assim, hoje é muito que as pessoas veem, né, do que o que, de fato, a gente ainda é. Isso é mentira, Gustavo? Não é. Porque se é você está respondendo, você tem a técnica. Você não está inventando, entendeu? Não é sua cara lá à toa. Você é o cara que sabe responder mesmo, então responde, sabe? Se a sua técnica é o que enaltece seu valor, coloca isso. A Natália, por exemplo, se o valor dela é comunicação, se comunica, Nath, mostra isso para as pessoas, entendeu? Mostra isso como uma mais-valia do seu serviço. O Gabriel, por exemplo, que está tentando focar e nichar entre os micros, vá atrás desses micros, Gabriel, se joga de cabeça nesse ecossistema, participa de palestra no Sebrae, pede na cara dura para poder palestrar, começa a acompanhar o número de cadastros da CDL, sabe, para você ver os lojistas ali que estão abrindo, e contato, olha, eu sou Gabriel, sou especialista em pequenos negócios, queria deixar meu contato. Gente, isso custou dinheiro para alguém? Custou dinheiro para ninguém. Então, assim, eu falei que eu ia falar. A próxima pergunta, vai lá. A próxima pergunta é o seguinte. Vocês três... Peraí, Carol, só um minutinho. Deixa eu só fazer um complemento aí. A Nath falou, eu queria fazer um complemento do que você disse, está certíssimo, mas quero recuar um pouco antes, dar um passo um pouco antes. A Natália fala uma coisa que é muito importante. Para mim, isso é o essencial. E parece que ela ouviu assim o meu treinamento quando eu fiz aí 1h30 de treinamento. Eu falo, para mim a base é você entender suas forças e suas fraquezas. Essa é a base do início da jornada, né? Porque o que acontece é que ninguém se autoavalia, ninguém faz uma autorreflexão sobre o que eu gosto de fazer, o que eu tenho prazer, o que eu gero mais valor, como eu ajudo mais as pessoas de uma forma que me gera prazer. Muitas vezes a gente ajuda as pessoas, mas aquilo é um saco para a gente não gosta daquilo, né? Então, o início, e outra coisa, assim, dentro disso mesmo, acaba que vocês viram empreendedores de uma forma, igual a Natália contou, assim, ela não queria ser empreendedora, e ela virou, forçaram, o mercado forçou ela a ser empreendedora. E ela hoje sem fazer uma reflexão da jornada, sem ter uma noção que ela está iniciando uma jornada, sem fazer um planejamento de qual é o próximo passo, onde eu quero chegar.
né? E é isso que eu tenho dito assim, para todo mundo que está começando com a gente, que a gente está batendo papo, se posiciona, primeiro, quais são as suas habilidades, quais são suas fraquezas, quais são os seus sonhos, onde você quer chegar. A partir daí, você vai começar a definir seu persona. A partir daí, você vai falar assim, olha, as minhas habilidades, ela atinge este público. E aí, dentro disso, eu vou concordando com a Carol, a gente não tem que preocupar com que o advogado tem que ter uma estrutura gigante, tem que ter carro importado, tem que ter avião. Depende do seu persona. Porque se o seu persona, isso é valor para ele, né, você vai ter que ter. Porque realmente ele dá valor a isso. Mas hoje, a massa de necessidade de personas que tem no mercado hoje não são esses. São os mais simples. Não, até vou falar, não são nem as pessoas jurídicas, são as pessoas físicas. Se você pegar numa pirâmide, a base da pirâmide de necessidade de serviço advocatício é a pessoa física, né? E é onde tem mais gente. Agora, depende da sua habilidade, depende de qual público você quer atuar, da sua área de atuação. Mas a partir do momento que você determinou a sua, por exemplo, você é uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que não navega no ecossistema das grandes empresas, das grandes fortunas, você não está nas grandes festas, você não está nos grandes eventos, dando um exemplo, tá? Nem sei. Você não tem esse network, você não navega nesse ecossistema. Então, isso vai ser muito difícil você entrar nisso, né? Você tem que ter bala na agulha mesmo, para fazer parte e ter influência, né? Agora, a partir do momento que você já é procurada, que você já tem a sua base de cliente e que você navega bem nesse ambiente, que eles te contrataram, não te contrataram por causa da sua estrutura, eles te contrataram por causa da sua pessoa, porque você gera, aí entra no outro ponto, o que vocês vendem é segurança, o que vocês vendem é confiança, é olho no olho, né? Então, a autoridade é fundamental, mas a autoridade baseada na integridade, na confiança, no serviço bem prestado, na prova social, na prova de depoimento. Então, uma das coisas que é muito importante para vocês, que a Carol brincou aí no início, aí, vou te usar como depoimento. Isso é super importante para todo mundo que presta serviço. Para nós é importante, para vocês é importante, porque uma pessoa que tem uma relação com você profissional e até um pouco de amizade, que vá na sua rede, faz um depoimento do seu trabalho e como você resolveu um problema para ela, isso aí te catapulta, isso te eleva para outro nível, né? Então, só pegando esse gancho aí, que não adianta também a gente estar só nas mídias digitais, anunciando e publicando, se eu não estou provando para o meu público que eu realmente gero valor. E aí que está a questão da persona e tal, e a gente pode... Mas é só essa complementação que eu queria. E assim, só na Junta Comercial aqui de São Paulo, são cerca de 20 mil empresas sendo abertas por dia. Será que não tem nenhum cliente ali para você mesmo, né? Essas empresas, por trás, tem pessoas. Essas pessoas também têm problemas. Então, vocês podem atingir a pessoa física, vocês podem atingir a pessoa jurídica. Enfim. Gente, mudando aqui a pergunta, mas continuando dentro desse tema. O Gabriel já respondeu essa pergunta, mas se quiser complementar também, fica à vontade. Vocês acreditam, assim, genuinamente, que o marketing digital pode ajudar vocês, pode impulsionar vocês, né, como empreendedores, pode colocar vocês em um outro status de venda? Sim. Sim. E você, Gustavo? Eu acho que sim também, muito pelo fato de, com o marketing digital, você consegue atingir um número muito maior de pessoas, igual a gente está falando, se a gente vai escolher um nicho que a gente quer trabalhar, o Gabriel, por exemplo, quer atuar nas microempresas e grandes empresas, por exemplo, na parte do marketing digital, se você quer fazer uma publicidade, você consegue fazer aquele funil para encaixar diretamente nas grandes empresas, pequenas empresas, sem precisar, às vezes, precisar sair de casa ou participar de alguma palestra, por exemplo. Então, o número que
você poderia alcançar presencialmente 10 pessoas, com o marketing, acho que acredito que você conseguiria alcançar 1.000 pessoas, por exemplo. Então, isso ajuda muito a gente a fazer com que muitas pessoas nos vejam, a gente cria autoridade, sem mesmo sair de casa, ou até autoridade, tipo assim, em outro estado, outro município, por exemplo. Então, acho que é muito importante. Ô, Gustavo, Carol, depois eu queria só não, fazer um pode falar, comentário, se Gabriel. você me permite. Claro. Só um complemento dessa questão do marketing digital. Porque qual que é a minha visão? Eu acho que o direito, ele continua, ainda vai ser por um bom tempo, uma ciência muito orgânica também. Então, igual você falou, olha lá quantas empresas foram cadastradas, será que nenhuma vai te atender? Liga lá para o Sebrae, liga para o fulano. Eu acho que assim, o marketing digital, ele é muito importante, mas eu acho assim, que o advogado não pode também querer ficar só no marketing digital. Eu acho que as pessoas precisam, né, dessa ligação, dessa atenção. Então, assim, eu acho que o marketing digital tem que ser feito paralelamente com o marketing orgânico também. Porque o marketing ele tem os mesmos princípios, né? Seja digital, seja orgânico. Então, assim, eu acho que é muito importante, porque muita gente ainda é um pouco mais conservadora, até fora de idade, seja nova ou numa faixa etária maior, mais elevada, mas aquela ligação que a gente faz, olha, eu vi aqui que você tem empresa, negócio tal, eu sei que você tem esse problema, essa dor, eu estou te ligando porque eu tenho a solução. Então, assim, você pode replicar isso em mídia digital, mas eu acho que, assim, só deixando esse ponto meu, que eu acho que é muito importante, que eu acho que é essencial que a gente mantenha também o marketing orgânico. Ô, Gabriel, Só rapidinho. esse aí é o nosso ponto de conexão, meu e do Claudinho. Uhum. E, inclusive, eu até anotei aqui, Gabriel, quando a Carol falou sobre isso, você ligar para o Sebrae, eu anotei aqui, no momento oportuno, eu ia falar isso, mas aproveitando seu gancho, é exatamente isso, você não pode ficar só no marketing digital, de jeito nenhum, você tem que continuar fazendo seus networking, nos eventos, e nos almoços, sempre aparecendo pessoalmente, Uhum. porque senão quer dizer, você tem essa parte orgânica, tem essa parte do contato, né? E Sim. das indicações, isso nunca vai acabar. Exatamente. E assim, Gabriel, eu estou totalmente de acordo, assim, o que você está falando é exatamente o que eu acredito, é exatamente o que eu quero implementar, né? O nosso produto, o nosso treinamento vai ser esse de ponta a ponta, onde você pega o marketing digital e também aprende essas estratégias de mapeamento do ecossistema, como você expande sua autoridade no ecossistema, enfim. E sobre isso, por que é importante, né? Você está nas duas pontas, está no braçal ali, que é aquele contato, vamos reunir, vamos tomar um café, lá, mas também está na mídia, porque existem uma gama de clientes para você. Existem alguns clientes que têm urgências ocultas, que são aqueles clientes que não sabem que precisa daquele serviço, mas uma vez que ele vê você falando, ele fala, poxa, tipo, isso pode ser para mim, isso vai resolver meu problema. Você tem aquele outros clientes, são os clientes de prontidão, que é aquele cliente, né, Gustavo, que está assim, o cara já está pé da vida para sair da empresa e ele quer receber as horas extras dele. E aí ele vê, o Gustavo responde explicando sobre hora extra e fala assim, o Gustavo é o cara que vai me ajudar. Então, esse aí é o cara de prontidão que está ali prontinho. E aí, como que é o nome do terceiro mesmo, Claudinho? Você que é o especialista aí do... Está falando do nível de consciência? Tem o prontidão, urgência oculta, e qual que é o terceiro? Porque eu trabalho muito com o nível de consciência, né? Que é aquele que está totalmente inconsciente, né? Ou seja, ele não tem consciência do problema, aquele que tem consciência do problema, mas não tem consciência que tem solução, aquele que tem consciência do problema tem consciência da solução, mas não está procurando, e aquele que tem consciência do problema, tem consciência da solução, já conhece a pessoa e está pronto para comprar, né? Então, assim, quando você vai nessas duas pontas, você ataca todo esse público. O que é muito comum hoje na advocacia, né? As pessoas estarem muito focadas ali na prontidão, naquela pessoa que está prontinha para adquirir seu serviço, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes você tem que fomentar aquele contato ali para ele entender que às vezes é mais importante para ele
fazer uma consultoria agora que ele é micro e resolver um problema agora que ele é micro, do que depois ter que lidar com esse problema quando ele já estiver num formato exponencial. Então, as duas pontas eles são perfeitas. E vocês três, vocês conhecem o inbound? Vocês entendem o que é o inbound marketing? Ô, Carol, só um minutinho, antes de você entrar, eu queria pegar esse gancho aí do nível de consciência, que é muito importante, até para a Natália e o Gustavo, porque o Gabriel, a gente já tem trabalhado bastante sobre isso, e ontem, na nossa mentoria, nós trabalhamos muito isso. O Gabriel está criando um produto super interessante, e a gente vai trabalhar em cima disso, e é justamente sobre a criação do nível de consciência. Então, o que é o nível de consciência, Natália e Gustavo? Ou seja, imagina que tem uma pirâmide, tá? E você tem um público. E muitas vezes o seu público tem um nível de consciência baixo. Por exemplo, ele vive com um problema, mas ele nem sabe que ele tem um problema, né? Então, qual que é o nosso desafio? É elevar o nível de consciência. Quanto mais baixo o nível de consciência, mais difícil é a conversão. Então, você tem o trabalho de elevar o nível de consciência, ou seja, muitas vezes gerar a dor nele. Vou dar um exemplo. Um cara que tem, por exemplo, uma empresa pequena que tem um terceirizado lá trabalhando sem contrato. Para ele acha que ele está tudo certo. Ele passou um e-mail ali, escreveu uma cartinha, fez um papel de pão ali, um combinado, e está tudo certo. Ele não tem uma consciência que ele está gerando um sério problema para ele, né? Esse é o cara básico, do nível de consciência mais básico. E você precisa despertar nesse cara. Você não pode ter isso. Aí você começa a gerar a dor, gerar o problema, despertar esse problema para ele, para que você leve a solução. Então, aí você tem aquele cara que conhece, que sabe que tem esse problema, mas continua fazendo. Ou seja, eu sei que eu estou gerando um problema, não tenho contrato com o fornecedor, não tenho contrato com o parceiro, não tenho contrato, meu trabalhista está tudo mal feito, mas ele vive daquela forma, mas ele não sabe como buscar essa solução, não sabe se tem advogado, não conhece o advogado, mas ele está sentindo essa dor, está incomodando ele. E você tem aquele outro cara, de um nível superior, que ele sabe que tem esse problema, ele sabe que o mercado tem essa solução, mas ainda não acha que não precisa. Depois eu vejo isso, né? E você tem um outro nível, que é aquele caso, eu preciso resolver esse problema. Eu vou procurar um advogado para resolver esse problema. E muitas vezes eu já conheço o Gustavo, que é do trabalhista, ou o Gabriel, com um contrato que outra, tributário. O Gabriel, ele navega muito no tributário aí. E ele pega o telefone e liga. Então, é a hora, quando a Carol está falando, esse cara que está pronto, muitas vezes ele não te conhece, ele está com essa dor, ele está consciente, ele está procurando a solução, mas não sabe quem é. E aí, quando você aparece, gera conexão, né? Então, só queria dar esse pano de fundo sobre o nível de consciência, porque isso é muito importante vocês terem isso. Isso é a base do marketing. Saber que trabalhar no movimento contrário do funil de vendas. O nível de consciência, você precisa elevar o nível de consciência do seu prospect, do seu persona, enquanto no funil de vendas você precisa descer e trabalhar até fechar o contrato, né? Fecho o seu parênteses. Gente, então, assim, Gustavo, Nath e Gabriel, eu queria saber, assim, se vocês conhecem o inbound marketing, assim, já ouviram falar, sabem como implementar, sabem como entrar no fluxo, né? Como criar esse fluxo. Eu já ouvi falar o que é inbound, até ano passado mesmo, quando da minha saída do escritório, eu comecei a trabalhar com as outras áreas de marketing, dei uma estudada sobre, mas o que eu acho que na verdade, é você atrair, tipo assim, você fazer o marketing tradicional diferente, né? Fazer do marketing tradicional, tipo, a gente dá mecanismos, tipo assim, a gente atrai pessoas, em vez de ir diretamente atrás deles, a gente cria outras possibilidades para a gente chegar até trazer o problema para a gente. Mas eu não sei a estratégia correta para chegar nesse ponto, mas eu acredito que seja isso, basicamente. Você, Gabriel, acho que pela mentoria aí você já está mais avançado nesse tema. Sim, sim.
Basicamente a gente materializar, né, essas estratégias de marketing digital que a gente tanto falou aqui, né, e não prospectar de uma forma remota, né? Acho que eu resumiria dessa forma. É usar essas estratégias para não sair batendo na porta de cada cliente, mas fazer com que o cliente bata na sua porta, é, sabendo, né, onde que estão as dores dele, ou seja, você vai jogar a sua isca ali no lugar que você sabe que tem muito peixe com fome. Aí Uhum, vai ser mais fácil de um peixe te fisgar ali e você captar ele. beleza. E você, Nath? Você conhece? Então, eu comecei, tem um mês aí, a fazer um movimento de buscar muito conteúdo sobre a questão do marketing digital, sobre tudo isso. E pelo tudo que eu vi, é justamente essa questão. Agora a gente está muito num ponto de o marketing passar por quem é você, né? Quais são suas crenças, seu produto, e você disponibilizar um pouco de conteúdo que é o que você está falando para que a pessoa compre o restante, alguma coisa assim. Né? E você cria uma comunidade, você cria uma imagem, e isso faz com que as pessoas se conectem com você e acabem contratando seus serviços. Mas, assim, muito superficial ainda o meu conhecimento sobre marketing. Assim, só explicando bem, de forma super genérica, mas para vocês entenderem, o fluxo de inbound é uma metodologia onde você vai captar pessoas que poderiam ser seus potenciais clientes. Só que pensa só, quando você publica um conteúdo, ele vai pegar aquelas pessoas que se interessam pelo conteúdo, né? Porque elas têm aquela dor, aquelas pessoas que são só curiosas, aquelas pessoas que receberam sem querer, que não tem nada a ver com aquilo. O fluxo de inbound, ele é uma metodologia onde você vai produzir conteúdos dirigidos. Então, você não vai produzir qualquer conteúdo. Então, o fluxo, pensa numa pirâmide. Olha só, a pessoa não tem habilidade, não, né? Pensa numa pirâmide invertida. Aqui você está pegando, vamos supor, 3 mil pessoas com seu conteúdo. Só que dessas 3 mil pessoas, talvez só 1% vão comprar o seu serviço. Como que você vai chegar nesse 1%, né? Como que você vai localizar esse 1% para você chegar ali no cara a cara mesmo e falar, olha, eu sou Natália, sou especialista nisso, posso ajudar nisso, através dessa produção de conteúdos monitorados. Então, a pessoa entrou no seu fluxo, e aí depois ela vai receber um outro conteúdo monitorado, que ele tem uma estrutura para ser redigido, não é qualquer conteúdo, e aí ela vai cair de novo na base e ela vai receber mais um outro conteúdo também dirigido, um conteúdo monitorado, que vai mostrar que aquela pessoa, de fato, ela tem um potencial enorme de ser seu possível cliente. Então, assim, a base desse funil, ele é o filtro. É o filtro que tira os curiosos, que tira os desinteressados, que tira os que clicaram sem querer, para você chegar ali naquele nicho, que é um nicho que de fato te interessa, entendeu? E aí, quando você chegar naquele nicho, é o call to action, onde você vai pegar aquele lead, vai falar, olha, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um vídeo, deixa eu te mandar meu material aí para você ver se te interessa. Então, é mais ou menos isso. Passa por produção de conteúdo, sim, passa por um fluxo de conteúdo, mas não é qualquer conteúdo, é um conteúdo monitorado, é um conteúdo onde a gente vai mesclar ali dor e solução para aquela pessoa ir caindo no funil. Mas, assim, bacana saber até onde vocês conhecem do fluxo de inbound, porque talvez seja melhor, na nossa abordagem do Claudinho, a gente falar um pouco antes, né? Antes de falar do fluxo, como ele pode te ajudar, explicar o que é o fluxo. Então, assim, super importante a resposta de vocês. Gente, a gente já está acabando aqui, eu queria fazer... Eu vou fazer 2 perguntas, 2 em uma, tá? Que é o seguinte, assim, Carol, Oi.
Deixa eu... Fala, Claudinho. Nós temos 10 minutos. Primeiro, é o seguinte, vocês querem ficar mais tempo além... Você pode ficar mais tempo além de 9h30, Carol? Vocês podem ou vocês querem encerrar às 9h30? Todos vocês. Claudinho, acho que se passar uns minutinhos, por mim, tudo bem, mas acho que seria bom a gente tentar manter, assim, mais ou menos o tempo para... Tá bom. Eu só queria, assim, antes de você entrar para a próxima pergunta, alguém de vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para a gente, assim, sobre isso, sobre prospecção, deixar mais livre, assim, para a gente ver, assim, qual que é exatamente, às vezes a gente está com perguntas um pouco direcionadas, talvez seja melhor vocês trazerem para a gente, assim, eu queria saber mais sobre isso. Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber? Tem uma coisa que, quando a gente estava conversando, me veio muito forte, é que quando a Carol diz exatamente que a gente passa os 10 anos que era para a gente construir a nossa imagem, trabalhando muito para alguém, quando a gente vai trabalhar para nós mesmos, quando nós vamos ser empreendedores, falta a gente ter consolidado os processos, né? As etapas do processo. Então, por exemplo, eu fiz tudo isso de marketing, legal. O que eu faço? Eu marco uma reunião, eu já levo o contrato a assinar, para a pessoa assinar, a procuração, como que eu abordo isso? É como se, eu acho que falta para a gente uma metodologia de consolidação do cliente, entende? O cliente nos procurou, precisa da reunião. E aí? Como eu faço isso como advogado? Como que eu fidelizo esse cliente como advogado? Carol? Carol, o único comentário que eu falei, Cláudio, assim, hoje a gente tem muito conteúdo, mesmo aí na internet, tudo quanto há. Principalmente de marketing jurídico, mas assim, eu falo isso porque eu sou um cara que pesquisa tudo, eu gosto de... Eu converso muito com o Cláudio, eu conheço o curso de todos esses mentores, de todos esses caras que fazem tráfego, e assim, eu vejo que a maioria quer vender uma coisa que eles não entregam. Assim, a gente tem muita informação, mas falta um método de conseguir passar essa informação para o seu consumidor para que ele possa aplicar isso na prática. Então, assim, o que eu valorizo muito é a aplicação prática, é você conseguir passar. Eu digo que eu sou viciado em passo a passo. Não que seja uma coisa robótica, tem que ser uma coisa robótica, mas assim, passo a passo. Advogado, você chega para mim, Cláudio, Gabriel, é interessante que você age dessa forma, igual o Cláudio gosta muito de fazer cronogramas, eu adoro isso. Você tem que fazer isso para tal dia, isso para tal dia, que isso força a gente, ajuda a gente a seguir esse ritmo, a criar esse hábito, entendeu? O único comentário que eu faria seria esse mesmo. Olha só, Gabriel, olha como que o seu comentário, ele foi muito rico para a Natália. A Natália perguntou, né? Eu tô ali, caraca, não sei porquê, mas a Natália praticamente leu minha pergunta, porque essa era a minha pergunta. Minha pergunta é, você tá cara a cara ali com o prospect, né? Qual que é a sua dificuldade, né? Você age por instinto, você conhece a técnica, como que funciona ali para vocês ali para frente? Essa era a minha pergunta. E aí, Gabriel, você veio falando isso é exatamente o que a Natália perguntou. Você deu uma resposta para a Natália sem saber. Por quê? Porque, Nath, olha só, você está cara a cara ali com o cliente, né? O cliente não, seu prospect, a pessoa ali que está apta a comprar seu serviço, que se interessou e disponibilizou um tempo para uma reunião, um café, um call, uma videoconferência, enfim. Uma coisa, Gabriel, que você falou me chamou muita atenção, porque depois que eu fiz uma análise de perfil, meu perfil é 100% comunicador. Então, eu não tenho inerente ao meu ser o passo a passo. Eu não tenho, eu preciso, eu conseguir ser produtiva, porque eu consigo me comunicar, eu consigo fazer as coisas, mas se eu não tiver alguém dando um passo a passo, eu me perco. Não, Nath, mas é isso, essa que é o pulo do gato. Assim, o cliente está na sua frente, ele quer que você dê o passo a passo para ele. Você que vai ter
que caminhar mãozinha dada com esse cliente até o fim da jornada, que é quando ele assina o contrato, que é quando ele te dá um ok por e-mail, quando ele fala, pode mandar faturar que eu vou querer esse serviço. Você entendeu? Então, assim, existe uma metodologia comercial com uma série de técnicas de persuasão, né, de neurolinguística para você guiar a pessoa a finalizar aquela contratação, existe. E, assim, é importante você saber disso. Vai ser muito extenso se eu te explicar tudo isso agora, mas, assim, prometo para você que eu vou gravar um vídeo no Instagram, que aí todo mundo pode também ter acesso, né, ao conteúdo com alguma dessas dicas. Mas o mais importante, olha só que o Gabriel falou, ele falou assim, eu adoro um passo a passo. Todo mundo fala que tem que fazer, mas ninguém fala como fazer. É você que tem que falar para o seu cliente de que forma que ele vai assinar seu contrato. Então, assim, ó, como, bem em 30 segundos, como que você vai fazer isso? Guiando ele, por exemplo, através da sua fala, como colocando ele naquela posição do cliente que já contratou. Então, eu vou dar um exemplo aqui para o Gabriel, porque eu não conheço tão a fundo qual que é o seu público de clientes, eu conheço um pouco mais do Gabriel, do Gustavo, desculpa. Um pouco mais do público do Gustavo, apesar de não entender absolutamente nada de direito trabalhista. Se eu fosse contratar alguém, contrataria o Gustavo. Mas o Gustavo, na hora que a pessoa vem conversar com ele, vamos supor que ele decidiu que ele vai atuar para o reclamar, né? Ele vai atuar para empresas. Aí, ele está cara a cara ali, né, com o dono da empresa, com o sócio, com o gerente de RH, o diretor de RH. O que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, a partir de agora, eu vou criar um monitoramento das suas ações referentes à contratação. E aí você, daqui a tanto tempo, você vai perceber como tem um incremento, por exemplo, da queda de ação judicial, porque eu vou analisar as suas ações judiciais e vou ver qual que é aquele gatilho ali que aumenta, né, o número de reclamações trabalhistas, e a gente vai passar a implementar aqui procedimentos internos que vão reduzir isso. Você vai perceber a queda no investimento feito em honorários advocatícios, pagamento de indenização trabalhista. Então, você já está colocando a pessoa ali lá no ganho que ela vai ter. Nós vamos começar a trabalhar agora. Então, assim, seja muito imperativa, sabe? Na sua fala, assim. Por exemplo, o Gustavo vai falar para a pessoa, olha, anote quais são as principais dúvidas reclamatórias que você tem, né, trabalhistas que você tem, passe para mim, que ainda que a pessoa não assinar naquele dia, ele vai ter um gancho depois para falar para a pessoa depois. Esteja sempre pronta para assinar o contrato, assim, não tenha vergonha disso. Você investiu em você, no seu serviço, né, no seu estudo, na sua técnica para vender aquele serviço, esteja pronta para vender. Então, quando tiver naquele cara a cara, já cuide de fazer pelo menos uma simulação da precificação do seu serviço. Já cuide também de ter uma minuta para quando a pessoa desligar o telefone, agora em tempos de pandemia é mais normal a gente fazer essas prospecções virtuais. Você fala assim, olha, estou enviando agora um contrato para você, né, ou sua proposta, enfim, o formato que você preferir trabalhar, da prestação de serviço, com tudo que vai estar lá e a assessoria que você vai ter minha. E aí você vai falar com a pessoa assim, dá uma lida nessa proposta e amanhã a gente pode conversar 15 minutos, que eu vou ver se você tem dúvida. Aí você liga para a pessoa, se ela tiver dúvida, você já modifica ali na hora e fala, ó, tô te mandando a versão final para assinatura. Ponto. Tem uma forma também simples da pessoa assinar, sabe? Aceita, sei lá, aquela assinatura digital, via Adobe, porque facilita. Se o cara tiver que imprimir o papel para assinar e devolver para você que negócio, aí já deu preguiça. Então, assim, crie uma prática simples da pessoa dar um aceite, da pessoa
assinado, a pessoa estar pronta para você iniciar. Inicie, gente, o serviço mesmo que o cliente não tiver nada ok, porque isso vai forçar ele, entendeu? Então, quando você vê que a pessoa está meio em cima do muro, oferece alguma coisa, fala assim, olha, vou fazer uma análise da sua... Vou baixar ali no Jus Brasil as suas ações e vou dar uma olhada. O Gustavo, em 15 minutos, ele vai olhar ali se o problema do cara é FGTS, se é hora extra, se é adicional, e aí ele vai mandar um e-mail para o cara depois, uma mensagem no WhatsApp. Gente, utilize o WhatsApp, um áudio, um vídeo. Ó, acabei de dar uma olhada aqui no Jus Brasil, tô vendo que seu problema é adicional. Isso não é uma questão... não é uma questão fácil, mas existe um procedimento simples para você resolver isso. Eu vou te ajudar nisso aí. Você não quer testar? Testa o meu serviço, vamos ficar um mês juntos. Se você não gostar, não tem problema, né? A gente desfaz essa parceria. Trata muito seus clientes como parceria mesmo, né? Do fato, no sentido assim, que você está ajudando ele também está te ajudando, né? São duas pontas. Então, Nath, tem muito mais por trás disso, mas assim, um resumão seria: esteja pronto, né, com a precificação do seu serviço. E aí, sobre precificação também, gente, é uma história enorme. O Claudinho, depois vou pedir para ele fazer um conteúdo sobre isso. Com o contrato, com a sua proposta, com a formatação da sua proposta. Utilize o modelo visual de proposta, onde uma pessoa completamente leiga, ela consegue entender o que está escrito ali, né? O modelo visual de proposta pode ser justamente esse gatilho para a pessoa assinar, porque ela vai bater o olho e falar, não, é tão fácil entender isso aqui, essas condições aqui, vou assinar isso. Você manda um testemunho desse tamanho, o cara não vai ler. Se você está falando com pessoa física, ele não vai ler. Pequeno empresário, coitado, o cara tá até aqui de tarefa, né? O cara tá lá, ele chuta a falta, defende o gol e cobra o pênalti. O cara não vai ler 2 páginas de condição geral de proposta. Foca no que é importante do processo, sabe? Uma cláusula de atualização, uma de multa e outra de execução. Pronto, parte para frente. A advocacia tem que ser simplificada. A gente mania, né, de rebuscar demais as coisas. É simples. Eu, por exemplo, criei para o escritório um modelo de proposta que é um modelo super visual, e que ele fica lindo no WhatsApp, gente, lindo. Eu mando as propostas por e-mail, depois mando todas por WhatsApp. Depois eu mando no áudio, recebeu minha proposta? E aí, como que foi? Então, assim, eu quero essa aí, Carol, manda pra mim. Então, você sabe, Gabriel, eu falei Nós com o Claudinho, eu não posso, assim, por conta do direito de imagem, né, eu não posso pegar do escritório e divulgar. Mas eu falei, Claudinho, vamos criar, pessoal, uns modelos, uns templates de modelo visual, para eles poderem utilizar, e bota o logo de vocês, dá a cara de vocês, entendeu? Inclusive, assim, a gente vai gerar um conteúdo específico de legal design, ou seja, a gente vai explicar a importância disso, como se monta, vamos gerar uns templates, tudo isso a gente vai dar prontinho para vocês, tá? Gente, e aproveitando... Não, pode falar, Claudinho, desculpa. Aproveitando, assim, são 9h34, eu comecei a ficar preocupado com o horário, eu sou muito, assim, criterioso com o horário. Nós vamos, já aproveitando fazer um jabá aqui, nós vamos fazer uma live toda semana, né? Nas quintas-feiras, às 19h e 17h, onde nós vamos estar levando um conteúdo específico, onde nós vamos levar um conteúdo e explorar mais profundamente esse conteúdo. Aqui a gente falou de várias coisas, né, mas de forma bem superficial mesmo. Então, sobre o embalde, a ideia é que a gente explique para vocês o que é o embalde mesmo, passo a passo, a jornada do embalde, do funil, falar sobre legal design, falar sobre o fechamento de contrato, desde a apresentação de proposta, como é que converte, gatilhos mentais, né? Porque é muito importante os gatilhos mentais no momento que você está negociando com o cliente, no tete-a-tete com ele. Se você dominar a técnica do gatilho mental, é isso que a Carol falou, você vai direcionar o fechamento de contrato.
Você vai dando gatilho, 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 o cara vai falar, de onde que eu assino? Né? Então, tudo isso são conteúdos muito extensos que merecem um dia para isso, 1 hora só para um conteúdo. Então, convido vocês a nos seguirem lá no nosso Instagram, compartilhar nossos conteúdos, a comentar, falar assim, o que vocês não estão gostando, até se tiver alguma coisa que vocês não gostem, pode colocar para a gente, colocar para a Carol, falar, Cláudio, não gostei disso, não gostei daquilo, mas para nós esses feedbacks são muito importantes e a gente quer realmente transformar vocês em empreendedores de sucesso mesmo, assim. Igual o Gustavo falou, eu sei que o inbound marketing e tal tem a jornada, mas eu não sei como fazer. E é isso que está acontecendo, né? A grande maioria dos advogados sabe que existem, mas não sabe como fazer. Então, o nosso trabalho é ensinar mesmo como fazer, passo a passo, e é o trabalho que eu tenho feito com o Gabriel. Assim, ontem nós terminamos a mentoria, eu falei, Gabriel, agora você só vai preocupar com isso. Ele começa a falar sobre preço, Gabriel, esquece preço agora, não preocupa com isso. Você tem que fazer esse passo aqui. Na próxima semana, compra isso aqui, próxima semana a gente vai dar um novo passo com isso pronto. Se você não tiver com isso pronto, a gente não vai dar o próximo passo. Né? Então, é esse tipo de trabalho que a gente está querendo desenvolver para vocês. Bom, Cláudio, sim, Natália. Vocês fizeram alguma chamadinha, alguma coisa? Porque eu estou em alguns grupos com muitos advogados, aí eu já posso direcionar para eles, recomendar a live. A gente não fez ainda, nós queremos bater esse papo com vocês antes, então a partir de amanhã, ou amanhã sexta, ou sábado, a gente já começa a soltar uma chamada para essa live. Tá? Então, a Carol vai fazer alguns convites, eu vou fazer outros convites, a gente vai publicar, vamos anunciar, e a gente manda para vocês também, para vocês compartilharem aí com os amigos, com a rede de vocês, que para nós é muito importante. Não é? Mas o importante é que a gente quer realmente fazer um trabalho de transformação, a gente quer isso. A gente não está aqui simplesmente para ganhar dinheiro e aparecer e ser famosinho, não. A gente quer ver a Natália transformada, o Gabriel transformado, o Gustavo, principalmente o Gustavo, que minha relação com o Gustavo é muito próxima, e eu acompanhei essa saída dele da Xenui e essa ida para o empreendedorismo, e a gente quer ver isso, assim, vocês mudarem, sabe? Transformando e triplicando o faturamento de vocês. Falei, nossa, mudou minha vida. É isso que a gente quer mesmo. É isso mais aí, alguma gente. Consideração? Não, é isso mesmo. A gente queria perguntar muito mais para vocês, mas a gente vai se ater aí ao tempo, porque eu sei que todos vocês têm afazeres. Muito obrigada, gente, agradeço muito. Foi muito bacana. Se vocês estiverem à vontade, a gente gostaria de extrair alguns trechos aqui, né, para poder conectar as pessoas, né, as pessoas entenderem que existem outros com o mesmo sentimento, tudo mais. Eu espero contar com vocês, porque vocês são meus avatares a partir de agora. Claro, Carol, até agradeço. Eu te admiro demais, demais, você sabe. Eu falo para todo mundo que se existe uma pessoa que eu indico, que eu admiro, que quando você me falou, você pode fazer um favor, eu já quase mandei. É para esconder algum corpo? O que é para fazer? E comigo, assim, eu falo que a Carol me ensinou a trabalhar e, enfim, eu acho que vai dar muito certo, acho muito necessário. Que bom que você resolveu ampliar isso para mais pessoas que não tiveram oportunidade de estagiar com você. Isso para nós é muito importante, sabe, Natália? A gente gerar esse reconhecimento, sabe? Inclusive, ontem eu falei com o Gabriel assim, não tem nada mais importante do que integridade no nosso negócio. Integridade. Né? A gente tem que ser 100% honesto, não é 99%. É íntegro, gerando valor, mostrando que nós estamos juntos. Então, essa relação que você tem com a Carol, essa confiança, essa segurança, nós precisamos gerar isso. Tanto nós aqui, eu, Carol, quanto vocês com os clientes de vocês, né? Porque isso aí é inegociável. Né? Tá bom. Beleza. Exatamente, gente. Por aí. Obrigado. Gabriel, obrigado. Falou, gente. Obrigado a todos. Agradeço a todo mundo. Bom dia, gente. Tá bom, obrigado pelo tempo de vocês, Obrigada. Carolzinha.
Beleza, Um gente. beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tá.